Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Manuela, sou coordenadora da área comercial aqui do Asas e junto comigo está o Piero. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o CEO do Asas, um dos fundadores, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, para a gente começar, a gente só gostaria de adiantar que no final a gente vai abrir um espaço, então quem tiver dúvidas sobre o assunto que a gente está falando vai poder enviar as perguntas ali no chat, que no final a gente vai falar sobre isso. Também no final a gente vai dar alguns vouchers de utilização do Asas, então se vocês puderem ficar até o final a gente vai passar a instrução de como utilizar. Então, para iniciar a nossa conversa, a gente sabe que a inadimplência é um dos maiores causadores de quebra de negócios do microempreendedor brasileiro, mas para isso existem algumas ferramentas. Então, a gente tem uma série de dicas para passar para vocês hoje de como reduzir a inadimplência. Diante disso, a gente também recebe uma série de perguntas. O que faz para reduzir a inadimplência? O que a inadimplência impacta na empresa? Então, a gente listou aqui as perguntas mais recorrentes que a gente recebe e a gente gostaria de compartilhar elas com vocês para começar a nossa conversa. Então, a pergunta mais recorrente que a gente recebe é como que a inadimplência impacta nos resultados de uma empresa. Beleza, então acho que a gente vive isso todo dia, porque a nossa razão de existir, que é diminuir a inadimplência do empreendedor. E uma das coisas que a gente vê que é mais desprezada é o impacto disso, de fato, nos resultados da companhia. Então, enquanto a maior parte das pessoas encara a inadimplência como um valor que não entrou da companhia, há uma diferença muito grande em que não só um valor deixou de entrar na companhia, como existe um custo para servir. Então, como um exemplo que eu gosto de dar, se você vendeu algo de R$100 e você não recebeu algo de R$100, você não perdeu 100. Você perdeu 100 mais o custo total de produzir ou de servir essa venda de R$100, mais o impacto que isso pode gerar no seu fluxo de caixa, que aí depende do seu custo de capital e da sua disponibilidade de caixa. Então, por exemplo, se esses R$100 vai impactar que na semana que vem você vai precisar ir num banco para pegar uma linha de crédito, para poder comprar insumos para o seu produto, aquele custo do banco também é um custo de inadimplência. Então, na realidade, o impacto do resultado normalmente supera o dobro do que o valor que não entrou na companhia. Isso mesmo. E qual que é a porcentagem saudável de uma empresa para ela sobreviver? A porcentagem saudável de inadimplência? A gente gosta de dizer que idealmente seria zero, né? Mas isso não existe. E depende muito do negócio também que a pessoa tem, enfim, qual é o modelo de negócio. Existem negócios em que a inadimplência é um pouco mais aceitável. Então, você tem um negócio em que a venda depende do pagamento. Então, a inadimplência só é ruim porque você vende menos, mas você não tem um prejuízo. Agora, você tem um negócio que você presta o serviço ou vende o produto antes de receber, quanto menos você tiver, melhor. Em níveis mundiais, em níveis de operação de cartão de crédito e e-commerce, eles trabalham com 1%. Então, assim, quando você fala de uma venda pela internet, algo que você venda, o máximo em que é saudável uma empresa, eles falam em 1%. Eu acho que esse é um valor que é muito mítico. Assim, você está falando de uma empresa gigantesca que ela consegue tolerar esse tipo de perda. Eu sempre gosto de considerar que o mínimo, quanto menos, melhor. Perfeito. É uma pergunta que a gente sempre recebe também. Eu tenho uma pequena empresa e gostaria de saber qual o momento certo para buscar terceiros para combater a inadimplência. Essa é uma pergunta muito boa. A maior parte das pessoas acaba não percebendo que uma dívida ela tem um comportamento interessante que ela apodrece. A gente gosta de brincar que dívidas apodrecem. Por que elas apodrecem? Porque quanto mais velha é uma dívida, mais difícil é você conseguir uma pessoa ou uma empresa para recuperá-la. Então, a melhor dívida é aquela que é paga na data do vencimento. A segunda melhor dívida é aquela que é paga no dia seguinte. Então, quanto mais rápido você contratar alguém para recuperar uma dívida, maior é a chance de você receber ela. Até porque se a pessoa não está pagando para você, ela está pagando somente para você. E sim para muitas pessoas. Então, ela vai escolher quem ela vai pagar. Quem mais incomoda ela é quem ela vai pagar primeiro. Quem é visto é lembrado, né? Quem não aparece não é lembrado. Então, exatamente. Buscando ajudas, com certeza vai ser muito mais fácil de recuperar a dívida.
Perfeito. E tem outra pergunta aqui que a gente sempre recebe também. Como negociar contas atrasadas com os meus clientes sem perdê-los? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, que é cobrar o cliente sem perder ele. Então, o Pedro pode dar algumas dicas aí também sobre esse tema. Acho que o primeiro ponto que é bacana é que, assim, no geral, você tem que ter a pessoa chata da sua empresa e que não é a pessoa que presta o produto ou vende o serviço. Então, sempre é bom terceirizar o chato, né? Então, a gente gosta e faz muito sentido, assim, que a pessoa que cobra aquela secretária, é o cara do financeiro e não é quem vende o negócio, para que possa ter uma pessoa que é um pouco mais dura com essa pessoa que deve. Esse é o primeiro ponto. Que não tenha relacionamentos com o cliente, né? É muito complicado quem vende ter que ir lá cobrar o cliente. Isso não é legal, porque o cliente acaba não tendo confiança no vendedor e ele sabe que quando o vendedor fizer um contato, talvez ele venha cobrar e não oferecer uma nova solução. Esse é o primeiro ponto que é interessante. Segundo, que é bem legal também, é assim, você tem uma alternativa para a pessoa. Então, assim, ela está te devendo. Ela não pode pagar 10% agora, não pode pagar metade agora, não pode negociar, passar alguma coisa no cartão em uma ou duas vezes, ter alternativas. Porque só cobrar a pessoa sem ter uma forma de ajudá-la, às vezes não resolve o problema. E a gente sabe que, assim, melhor ter metade no bolso do que nada. Então, às vezes, tu chegar pra pessoa e falar, cara, você me deve 100, mas me paga 50 agora, ou passa aqui no cartão que me paga o custo do adiantamento, mas eu faço isso e te ajudo. Então, ter alternativas é algo que ajuda bastante a pessoa que está em dívida com você. E uma dica legal também é entender por que o cliente ele ficou inadimplente. Às vezes ele está passando por um momento lá financeiro delicado, então você tenta entender dele, por que o pagamento não foi efetuado na data e tenta fazer uma programação, né? Talvez não você já oferecer, mas ver, como que fica bom para você? Qual seria o cenário ideal para a gente quitar essa dívida? Outra pergunta que a gente também sempre recebe é quais são as melhores formas de avaliar o cliente antes de vender para ele, evitando assim uma inadimplência futura? A principal, eu acho que a melhor forma é você conhecer a pessoa ou você tomar referências dela. Então, acho que assim, é importante você ter informações de mercado, que nós vamos falar daqui a pouco, mas o principal fator para você garantir que a pessoa é uma pessoa boa é se você a conhece ou se alguém que você conhece também a conhece. Então, ter referências acho que o principal fator para você conhecer a pessoa e poder dar prazo para ela. Perfeito. Ainda nessa linha de conhecer o seu cliente, muita gente pergunta para nós sempre se um contrato, isso ajuda a evitar a inadimplência, né? Então, se eu gerar um contrato com o meu cliente, isso vai evitar atraso em pagamentos? Na realidade, isso deveria ser uma regra, né? Então, assim, para toda prestação de serviço ou venda de produto que seja um pouco mais complexo, ou seja, que não seja só comprar alguma coisa muito simples, né? Isso é uma entrega, você deveria ter um contrato. Porque sempre existe uma relação entre garantias, existe uma expectativa entre quem está comprando, quem está vendendo, prazo de pagamento, se você impor nesse pagamento algum tipo de multa. Então, assim, é uma boa prática em toda relação comercial você ter um contrato, por mais simples que seja de uma página, um termo, e que a pessoa entende o que ela está comprando, principalmente se está falando em dar algum tipo de crédito ou prazo de pagamento. Eu super recomendo. Hoje existem ferramentas online onde você pode assinar o contrato pela internet para não precisar mandar o contrato para a pessoa por via física. Então é muito fácil você conseguir ter um contrato que consiga te amparar numa eventual disputa aí de recuperar um valor devido. Outra pergunta que a gente sempre recebe também é sobre a SPC e Serasa. Se você deve consultar o seu cliente no SPC e Serasa antes de vender para ele. Muita gente não sabe se essa conduta é uma conduta correta ou não. Sim, a consulta no SPC e Serasa faz todo sentido, principalmente quando é um cliente novo e você não conhece ele, você vai dar um crédito, ou seja, dar o seu produto ou serviço antes de receber o dinheiro. Então faz todo sentido você consultar. É importante aprender a ler esse relatório, porque não é um relatório muito simples, entender se é uma dívida com um banco, que é uma coisa muito séria, ou se a pessoa esqueceu de pagar o telefone no mês passado e daqui a uma conta de luz e daqui a pouco vai estar quitada. Então, também recomendo que é super importante você entender o que está escrito lá para tomar uma decisão com um certo nível de certeza. Também ver o valor que ele tem no SPC e Serasa versus o valor que você vai
cobrar do seu cliente, porque às vezes o valor que ele tem lá é muito pequeno, então não seria um motivo para você deixar de vender para o seu cliente por causa disso, né? Uma dúvida que muita gente também tem é com relação ao momento econômico que o país está. Então, muita gente nos pergunta como fazer o balanço dos clientes inadimplentes com relação ao momento da economia brasileira. Isso aí é bem interessante. Na realidade, assim, tem um ditado antigo que diz que enquanto alguém está chorando o morto, tem alguém vendendo lenço. Então, assim, para todo momento em que a economia está ruim, tem gente ganhando mais dinheiro do que nunca. Então, não existe essa de, os meus clientes não estão pagando porque a economia e o momento econômico do país está ruim. Não. Se o seu produto é um produto bom, se você tem qualidade, se você entrega as coisas no prazo, se você presta o serviço bem, seus clientes vão pagar, a não ser que você esteja vendendo para as pessoas erradas. Então, o que você tem que aprender é segmentar as suas vendas para não vender para as pessoas que elas não podem pagar. A desculpa de que a economia tá foda, isso é desculpa perdão a palavra, de malandro. Não é esse o tipo de cliente que você precisa. Perfeito. Também entrando nessa parte de inadimplência e sazonal, muitos clientes nos perguntam, existe a inadimplência sazonal, ou seja, que em determinados períodos do ano as pessoas deixam de pagar. Isso é verdade ou é mentira? Existe, por incrível que pareça, nós moramos num país em que isso existe. Você tem épocas do ano em que as pessoas deixam de trabalhar, e quando você fala assim, são empreendedores individuais, pessoas que são autônomas. Que acabam tirando férias, né? Ou pessoas que trabalham em altas temporadas, por exemplo, que trabalham no verão, ou que somente trabalham no inverno. Exato. Então, sim, existem sim, então, dependendo do negócio, por janeiro pode ser um pouco mais difícil receber dinheiro, mas no geral essas pessoas lá, fevereiro, depois do carnaval, elas pagam. Então não é uma questão assim que a pessoa vai te nunca mais pagar, mas ela atrasou um pouco. E vai alinhar isso com ela também. Se você conhece que essa é uma pessoa que vive a sazonalidade, combine as condições de pagamento de acordo com a sazonalidade dela. Então, se ela é uma pessoa que no verão ela ganha bastante dinheiro, faça ela pagar no verão, não no inverno. Se ela é uma pessoa que ela tira 2 meses de férias em janeiro e fevereiro, combina com ela de pagar em março. Então, esse é o ponto de entender o seu cliente e poder ajustar as condições comerciais do que ele pode pagar. Que vai de encontro com aquilo que a gente falou lá no início, que é entender por que o cliente está deixando de pagar, entender como é que funciona a saúde financeira da empresa dele, se ele tem esse momento que ele vai ter sazonalidade dos serviços e tentar programar sempre os pagamentos para que ele pague você quando ele tem mais demanda de serviço. Então a gente está recebendo bastante perguntas aqui, tá? No final a gente vai responder todas elas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo está interessado em saber, que é, mas afinal, como é que eu reduzo a inadimplência do meu negócio? Legal. Então, assim, acho que a primeira coisa que as pessoas mais pecam é em comunicação. Então, notificar e avisar todas as partes envolvidas sobre os prazos, as condições de pagamento e as obrigações que essa pessoa assumiu é o principal fator de redução da inadimplência. Então, assim, comunicação é a chave nessa questão. Ou você vai ter uma pessoa que é focada em avisar tudo isso, ou você vai automatizar esses processos, que é o que nós vamos falar um pouco mais no final. Mas a comunicação é a chave para a redução da inadimplência. Isso, até porque muitas vezes o cliente ele não deixa de pagar porque ele não tem dinheiro ou porque ele não quer pagar. Muitas vezes ele acabou esquecendo, ou até mesmo ele perdeu o boleto, mas ele está lá na correria do dia a dia, ele sabe que ele tem que pagar, mas hoje ele não teve tempo de ir lá até você pedir o boleto. Então isso vai passando, o cliente vai esquecendo e ele vai deixando de te pagar, sendo que uma simples mensagem informando que o pagamento está em atraso ou que existe um boleto para vencimento tal, vai lembrar ele vai conseguir ter acesso ao boleto e vai acabar pagando você. Então, sem comunicação efetiva, muitas vezes o cliente vai acabar deixando de pagar você. E tem outra coisa que é importante, que é formas alternativas de pagamento. Então, quanto mais você dá formas de pagamento para o seu cliente, maior é a chance dele fazer o pagamento. Porque às vezes ele pode não ter o dinheiro para pagar o boleto, mas ele tem um cartão de crédito para passar. Ou às vezes ele está sem um cartão de crédito, mas ele tem o débito. Então, quanto mais formas de pagamento que você tiver para esse cara poder quitar essa fatura para você, maior é a probabilidade dele poder fazer o pagamento. Eventual pagamento, né? Então é sempre bom dar opções, né? Viu que o cliente atrasou, entre em contato, vê,
eu recebi um boleto, mas agora não dá. Então, fornece para o seu cliente, mas eu também posso passar um cartão de crédito. Você tem como aceitar o cartão de crédito, e isso garante que você vai receber o valor, né? Então, aqui para a gente começar a finalizar o nosso webinar, a gente gostaria de lembrar vocês que o Asas é uma plataforma que tem toda essa estrutura de comunicação com quem fornece o serviço ou produto e o pagador final. Então, a gente tem uma recorrência de lembretes para os pagadores, então a gente avisa quando a cobrança é gerada, você vai determinar, eu quero que avise o meu cliente 5 dias antes do vencimento, que você avise 10 dias antes do vencimento. Então, a gente vai enviar um SMS, um e-mail para o seu cliente informando que faltam tantos dias para o vencimento da cobrança. No dia do pagamento, a gente também vai avisar o seu cliente que chegou a data do pagamento. Então, todos esses avisos eles já vão com o boleto. Mesmo que se você fizer alguma atualização de valor ou data de pagamento, o cliente ele vai ser comunicado e ele sempre vai ter o boleto já atualizado para pagamento. Caso a gente veja que chega ali no meio do dia, da data do pagamento, e o cliente ainda não tenha visto o boleto, ou seja, ele não clicou e não fez o download do boleto, a gente também envia um SMS somente com a linha digitável, então ele pode se dirigir a qualquer caixa eletrônico ou até mesmo no aplicativo e fazer o pagamento do boleto. Caso o seu cliente ele venha ficar inadimplente, a gente também vai fazer o envio das mensagens para o seu cliente informando que o pagamento está atrasado. Não sei se o Piero quer complementar alguma coisa com relação às mensagens. Nós ainda podemos ajudar o cliente, no caso de uma inadimplência, ou seja, ele realmente esqueceu de pagar, nós temos um robô de voz que pode ligar para a pessoa, para o celular indicado, e avisar ela que ela está devendo, e se oferecer para digitar a linha digitável para a pessoa poder pagar, ou ainda perguntar se ela vai ou não pagar. Assim a gente pode já dar um feedback para você, te avisando se esse cara está de acordo ou não com essa fatura. E isso é bem importante, principalmente quando é um negócio em que existe um alto custo aí no produto ou serviço. E também, além disso, a gente também já tem o serviço de recuperação de recebíveis. Então, se tem algum cliente que está com problema para efetuar o pagamento, a gente já trabalha com recuperação de recebíveis, que daí, de fato, uma pessoa que liga e faz toda a negociação com o cliente para verificar qual que é a melhor data de pagamento, a melhor forma de pagamento. Então, a gente vai mantendo você que gerou o boleto também atualizado de como está o andamento da negociação com o cliente. Então, a gente vai agora partir para as perguntas dos espectadores, tá? Vamos começar aqui com a pergunta do Fernando. Ele perguntou se existe diferença entre inadimplência e atraso. Sim, o atraso é algo temporário que eventualmente a pessoa vai quitar o título. A inadimplência é considerado um índice em que a pessoa de fato não pagou e não vai pagar e vai requerer você tomar ações mais enérgicas para recuperar esse título. Então, quando você está no nível de inadimplência, você vai ter algum tipo de gasto a mais para recuperar esse título. Isso mesmo, perfeito. Agora que a gente também tem uma pergunta do Arthur, então o Arthur está perguntando. Minha inadimplência no mês passado foi de 40% e eu gostaria de reduzir essa inadimplência para índices civilizados, sem perder todos os meus clientes. Todos os meus clientes recebem dia 5. Para ser parceiro, deixo para o dia 10, para todos já terem recebido o salário. Mesmo assim, a inadimplência permanece elevada. Olha, tem algumas alternativas. Talvez a primeira seja tentar um modelo de desconto agressivo. Então, talvez se essa pessoa pagar ali até o dia 5, você pode oferecer um nível de desconto bom para a pessoa. Outra coisa é entender se a tua matriz de custo, ou seja, quanto você está cobrando versus o que a pessoa pode pagar, está adequada. Pode ser que essas pessoas que você esteja vendendo talvez não tenham condições de pagar esse produto ou serviço que você está vendendo. Então, vale entender. A primeira alternativa que eu sugeriria é testar um modelo de desconto agressivo para ver se o problema é fluxo de caixa ou incapacidade de pagamento. Ou talvez também oferecer um parcelamento para o cliente, né? A gente não sabe se você vende produtos ou se vende serviço, mas se for possível parcelar, às vezes as pessoas deixam de pagar porque ela não tem um montante, mas fornecendo um parcelamento talvez fique mais fácil para essas pessoas acabarem acertando a dívida que tem com vocês. Aqui a gente também tem uma pergunta do Leandro, que é bem parecida com a pergunta do Arthur. Então ele diz que ele finalizou o mês de agosto com 7% de inadimplência. Ele quer fechar o próximo mês com 1%. Está questionando qual é o melhor caminho e qual a melhor forma de cobrança. Ele já adiantou aqui que ele é uma associação de proteção veicular. Legal, Leandro, isso é realmente um problema.
Assim, entendo que a tua associação ela deve ter um modelo de negócio de assinatura. Então, essa pessoa deve ter que pagar uma cobrança recorrente todo mês. Minha sugestão para você tentar reduzir essa inadimplência seria utilizar a cobrança por assinatura, passar o cartão de crédito da pessoa e daí cobrar todo mês de forma automática no cartão e somente quando essa pessoa, se de repente o cartão dela não passar, aí você enviar um boleto bancário para cobrar dela. E incluir no contrato de prestação de serviço, claramente que qualquer tipo de atraso a partir de um dia ou de 2 dias já faz com que a pessoa não tenha como obter o benefício da associação. Então você já contratualmente, você garante que se ela não pagar, ela já não consegue ter o seguro, enfim, fazer o que o seu negócio faz. Claro que isso é ruim, ser tão duro assim com a pessoa, mas pode fazer com que tenha mais comprometimento no pagamento das assinaturas. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Gratelo. Ele perguntou a partir de quantos dias um título é considerado inadimplente, se existe um vencimento máximo, porque ele falou que já tem um fundo que é de fato perdido com esses clientes inadimplentes. Isso depende de negócio para negócio, então depende muito do teu ciclo de venda. No geral, quando é inadimplente, quando você teve todo o teu ciclo médio de venda, a pessoa não veio, não pagou e não vai mais comprar de você, ou seja, é um cliente que você não vai mais ter relacionamento. Muitas empresas encaram 30 dias. Depende muito mesmo do teu negócio. Deixa eu ver o que mais, qual é a pergunta. Qual o vencimento máximo? Empresas grandes, elas consideram um perdido depois de um ano. Então depende muito mesmo, isso é uma coisa que eu tenho que o teu contador, para entender qual é o teu negócio, entender o que é o provisionamento de fundo perdido, como você mesmo chama. Perfeito, então para a gente finalizar essa sessão de perguntas, a gente tem aqui a pergunta do Ivanilson. Ele perguntou por que o título inadimplente não bloqueia o CPF do pagador? Legal. Então, na realidade, o que acontece? Nós como ferramenta, não podemos bloquear nada e nós não podemos tomar uma decisão por quem gerou o boleto. Em seu nome. Você tem a opção de negativar a pessoa, e aqui eu dou um spoiler, que isso logo vai estar dentro da nossa ferramenta, essa possibilidade. Nós estamos em fase de implementação dessa possibilidade, mas nada impede que você ligue tanto no SPC quanto no Serasa e faça a negativação. Não dá para a gente fazer isso de forma automática, primeiro porque essa cobrança pode não ser uma dívida, então pode ser uma proposta. Você quem tem que decidir por não prestar um serviço. E também existem negócios em que existe um nível de tolerância. Então existem negócios em que você faz uma venda para a pessoa, faz duas, ela não pagou uma, você pode fazer uma terceira. Não dá para a gente tomar essa decisão em seu nome, isso é algo que tem a ver estritamente com o seu negócio. Até o protesto no título também é uma opção, então quem deseja pode levar o boleto em atraso no cartório. Geralmente todas as cidades já têm um cartório de protesto, então levando esse boleto até o cartório também consegue fazer o protesto do título. Só lembrando que para protestar em cartório é necessário que tenha um contrato, então isso vai de encontro com uma das primeiras perguntas que a gente sempre recebe, que é sobre, é importante ter um contrato? Sim, é importante, porque caso você precise levar para outras instâncias, né? Vou precisar protestar o cliente, a dívida está muito alta, faz muito tempo que ele não me paga. Sem um contrato você não consegue realizar o protesto. Então é super importante que você sempre tenha um contrato com os clientes para que fique claro que houve uma negociação comercial e que esse boleto sim é passivo de protesto. A gente recebeu mais uma pergunta aqui de última hora, né, que é a pergunta do Arthur. Então o Arthur perguntou o seguinte, que ele informou que ele presta serviços jurídicos e todos os clientes são empresas que precisam de serviços de representação comercial. Ele informou que não sabe cobrar e acha muito chato cobrar os clientes dele. Ele perguntou para nós se o Asas pode fazer essa gestão de cobrar os clientes por ele. Justamente é o que nós fazemos, então nosso trabalho de todo dia é te ajudar a cobrar melhor os teus clientes, seja para diminuir a inadimplência média. Então nós temos uma estatística que é a nossa ferramenta de comunicação só por e-mail e SMS, reduz em 50% a inadimplência média dos nossos clientes. Com o uso do robô de voz, a gente também sabe que reduz outros 28%. Então só o nosso método automático de prevenção e a primeira tentativa de recuperação já reduz boa parte. E em últimos casos, nós temos também a recuperação de recebíveis, onde você pode mandar para uma empresa especializada que pode ligar para esse seu cliente e tentar fazer uma negociação. Então, sim, nossa ferramenta é justamente feita para ajudar
o seu negócio a não se preocupar com isso. Então nós somos aquela secretária chata que liga para o seu cliente e fica cobrando o nome dela. A gente costuma dizer que é uma secretária high-tech, porque já está tudo parametrizado, então é só você criar o teu cliente, você vai informar uma vez apenas tudo que você deseja cobrar. Então você pode personalizar de acordo com cada cliente. Se você sabe, tem um cliente que sempre me paga em dia, eu não quero que o Asas fique avisando tanto esse cliente. Então você vai lá e personaliza e coloca menos mensagens para esse cliente. Mas esse cliente aqui, ele sempre me dá dor de cabeça, ele nunca paga em dia, eu preciso que avise. Então você também pode personalizar dentro do Asas para que a gente envie um ciclo maior de mensagem para esse cliente, o que aumenta a chance de você receber essa cobrança. Então tudo isso é configurável dentro do Asas. E você também consegue ter o controle e saber quando o seu cliente ele visualiza as cobranças, saber se ele fez o download. Então cada cobrança gerada dentro do Asas, você pode ir lá e ver todas as ações que o pagador ele fez naquela cobrança. Então, o cliente fala para você, mas eu não recebi o boleto. Você pode, de fato, lá ver, quando foi enviado, quando foi recebido, quando ele visualizou a cobrança e quando ele fez o download. Isso também ajuda você a ter um controle maior do que está acontecendo com os seus clientes. A gente também recebeu uma pergunta aqui da Funesp EAD. Eles perguntam qual é a melhor forma de abordar um cliente para uma cobrança? Ou seja, quando o título já está atrasado, qual é a melhor forma de entrar em contato com esse cliente? Legal. Eu acho que assim, a melhor forma, primeiro é lembrar o cliente que existiu uma prestação do produto ou serviço, ou seja, é uma dívida, né? E deixando claro para ele que assim, olha, eu já te entreguei o que eu tinha que entregar, agora eu preciso que você me pague, mas de uma forma amigável. A gente não entendeu. Acho que o melhor jeito é sempre tentar entender por que houve o atraso, né? Porque, como a gente comentou, muitas vezes não é má fé. O melhor caminho talvez seja começar entendendo por que houve o atraso. E depois, claro, oferecer alternativas. Então, eu acho que assim, uma das formas é que ninguém quer atrasar. Então, se a pessoa atrasou, oferecer alternativa, de repente oferecer para ela pagar metade agora, metade daqui a alguns dias. Então, existem situações em que tu consegue negociar de uma forma e recuperar esse recebível dando alternativas para o cliente. Perfeito. Agora que a gente recebeu um comentário do Rafael. O Rafael falou que ele tem uma empresa de TI na área de saúde e que ele oferece as integrações do Asas para os clientes. Ele informou que os clientes dele já reportaram uma grande melhoria na inadimplência. Então, ele deixou esse elogio aqui para o Asas. Obrigado, Rafael. Muito obrigada, Rafael. A gente também recebeu mais um comentário aqui da Francisca. Ela falou que ela tem uma self-storage e para nós, né, para ela, melhorou muito com o Asas. E ela acha ótimo e a gente agradece, Francisca, é um prazer ter você como nossa cliente. Muito obrigado, Francisca. Perfeito, acho que as perguntas se encerraram. Então, como a gente já falou anteriormente, o Asas é uma ferramenta que tem um ciclo de mensagens para lembrar o seu cliente do estágio da cobrança. Além disso, a gente já também tem um robô de voz, temos a recuperação através de uma empresa que faz a recuperação dos títulos. Em breve, a gente também já vai ter a negativação entre o SPC e o Serasa. Então, com certeza, E o protesto também. Então, com certeza, o Asas ajuda sim a melhorar os índices de inadimplência dos seus clientes. E para os clientes que gostariam de utilizar o Asas e talvez ainda não conhecem, a gente vai disponibilizar alguns vouchers de R$50, então para que vocês possam testar, para verificar se no seu negócio também vai ajudar a melhorar a inadimplência. Então, para quem ficou interessado, a gente vai ter algum número limitado desses vouchers, tá? Vão ser vouchers no valor de R$50. É só enviar um e-mail para marketing@asas.com.br, que o nosso pessoal de marketing vai fazer contato com vocês, vai passar as instruções de como que vocês utilizam esses vouchers para testes do Asas. Também está ali no chat, tá? O pessoal acabou de me avisar aqui que eles também deixaram ali no chat, então quem tiver interesse é só olhar ali no chat que já tem as informações de como que vocês têm acesso a esses vouchers. Então, para a gente finalizar, a gente gostaria de agradecer o tempo de vocês. Foi muito importante para nós esse bate-papo, tá? É muito bom poder se aproximar assim, dos nossos clientes. E também a gente deixa aqui o convite para vocês acompanharem o Asas pelas redes sociais, que a gente sempre está postando novidades de tudo aquilo que a gente faz. E a gente também dá dicas de como melhorar o negócio do microempreendedor brasileiro. Valeu, muito obrigado, Manuela. Muito obrigado, pessoal. Grato pela sua presença. Um abraço.